Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Hoje nós estamos vivendo na memória o sofrimento do Senhor Jesus naquela sexta-feira de Páscoa, quando Ele foi pregado na cruz. A esta hora, Jesus já está morto. Ele já morreu. Ele já consumou a obra que o Pai o mandou fazer. E agora, você vai assistir pela fé o funeral do Senhor Jesus. E o relato desse funeral foi descrito por João, testemunho ocular dos fatos. Foi descrito por Mateus, também testemunho ocular. Lucas não viu, mas se informou com as testemunhas vivas na época, como foi o funeral de Jesus. Marcos recebeu as informações de Pedro e das outras testemunhas. E o relato do funeral de Jesus está nos 4 evangelhos. E nós vamos te dar hoje, para cada pessoa que está aqui, nós vamos te dar esse livro, Jesus, a Vida Completa, edição Pocket, que traz o relato das 4 testemunhas, das 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, entrelaçados. Todos os relatos entrelaçados e colocados na provável ordem em que ocorreram. Quando você abrir, já vá na página 174. Este livro contém o relato de Mateus, Marcos, Lucas e João no texto original. O único trabalho que eu fiz foi entrelaçar. Eu não usei nenhuma preposição para juntar textos. Eu não usei nenhum "e" fora do texto original. Eu não usei nenhum artigo para ligar textos. Todo o texto que você está vendo aqui é original. Nenhuma letra foi acrescentada ao texto original. Aliás, o relato começa na página 175. O funeral de Jesus. Porque você sabe que ele foi preso tipo 00:30, mais ou menos. Passou por 7 julgamentos. E o último julgamento foi popular, quando as multidões clamaram pela sua crucificação. Às 9h da manhã, Jesus condenado foi pregado na cruz. Às 9h da manhã. Ficou das 9 da manhã até as 3h da tarde, agonizando. Às 3h da tarde de sexta-feira, ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. E para o judeu, o Shabá, que quer dizer descanso, que para nós é a palavra sábado. Para o judeu, o sábado começa na sexta-feira com o pôr do sol. O sábado não começa à meia-noite para o judeu. O sábado para o judeu começa na sexta-feira, quando o sol se põe. E como o sábado é de descanso, e o judeu é proibido de fazer qualquer atividade, teriam de sepultar Jesus na própria sexta-feira.
E o outro motivo pelo qual ele teria que ser sepultado na própria sexta-feira é que se o seu cadáver ficasse na cruz durante a noite, durante a madrugada de sábado, seria comido por cães. E o corpo dele não pode ser comido por animais. E o outro motivo pelo qual o seu cadáver não pode continuar na cruz, tem que ser sepultado na própria sexta-feira, é que a própria celebração da Páscoa dizia que o cordeiro tinha que ser comido apressadamente no mesmo dia, antes do pôr do sol, e nós vamos ver isso já já. Então tudo na vida de Jesus foi único, inclusive a sua morte e o seu funeral. Um funeral feito às pressas. Tudo foi às pressas. Os 7 julgamentos, a crucificação, a morte e o funeral. Em menos de 14, 15 horas, tudo aconteceu. Julgamento, morte e sepultamento. E aqui então, na página 175, nós temos um título que diz: José de Arimateia pede o corpo de Jesus. É daí para frente que nós vamos ler. Quando você vê aquela letrinha MC no comecinho do texto, significa que essa informação foi dada por Marcos. Quando você vê MT ali em cima, no meio do parágrafo, significa que essa informação foi dada por Mateus. E assim continua. Quando você vê Jô na frente da frase, é porque a informação foi dada por João. E quando você vê LC, significa que a informação foi dada por Lucas. Então acompanhe, por favor. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, o próprio evangelista Marcos, que escreveu para os romanos, ele dá o detalhe que o dia da preparação é aquele dia antes do sábado, ou seja, a sexta-feira. E que era o fim da sexta-feira, ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio um homem rico chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte de Israel, um colegiado constituído por 70 homens ilustres, sábios e de idade. Eles tomavam as decisões mais importantes para a nação. E José de Arimateia era um dos 70. E você sabe que o Sinédrio condenou Jesus à morte por blasfêmia. Mas José de Arimateia, que era rico e membro do Sinédrio, apesar de fazer parte daquele colegiado, ele não votou a favor da morte de Jesus e nem concordou com aquilo, porque José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus. Ele não falava para ninguém do Sinédrio que ele acreditava em Jesus. Ele era o Messias, o Filho de Deus, o ungido, o Cristo. Ele fazia aquela adoração em secreto. E é José de Arimateia que aparece aqui agora no funeral. Um homem rico, chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, que esperava o reino de Deus, e que também era discípulo de Jesus, embora em oculto por medo dos judeus. Cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus.
Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido. Por que Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido? Porque os romanos, que usavam o método de crucificação para punir criminosos, eram acostumados com essa pena de morte. E os romanos sabiam que às vezes um crucificado demorava dias para morrer, semanas. Alguns chegavam até a quase um mês ali, 3 semanas antes de morrer. E Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Já morreu? Já morreu? Então Pilatos, diz aqui o texto, chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, havia morrido. Chamou lá o centurião que crucificou Jesus com mais 3 soldados romanos. Ele morreu mesmo? Esse centurião romano deve ter dito para Pilatos: nós também ficamos admirados. Porque os judeus nos pressionaram para quebrarmos as pernas daqueles 3 crucificados no Monte Calvário. E nós quebramos a perna do crucificado que estava do lado esquerdo, daquele ladrão, e ele morreu em minutos por asfixia. Aí nós quebramos a perna do outro ladrão que estava do lado direito, e ele também morreu em segundos. Mas quando nós fomos quebrar a perna do Nazareno, aquele que estava crucificado no meio, no centro do Monte Calvário, quando nós fomos ali quebrar as pernas dele para apressar a sua morte, ele já estava morto. Nós pensamos que talvez ele pudesse ter desmaiado. Então eu mandei um dos meus soldados pegar aquela lança de guerra, aquela lança enorme, pontuda, e eu mandei enfiar no Nazareno, no seu lado. Se ele estivesse desmaiado, ele gritaria, ele acordaria, ele reagiria, mas ele já estava morto. E quando o meu soldado tirou a lança dele, jorrou uma quantidade absurda de sangue e depois água. Sim, general, o Nazareno está morto. Nós nos certificamos. Ele morreu. Ele morreu por volta da hora 9, que para nós é às 3 horas da tarde. Ele morreu, sim. Continuando a leitura do texto. E tendo-se certificado pelo centurião, mandou que o corpo, que o cadáver lhe fosse dado. E aí vai José de Arimateia lá. Ele precisa tirar o cadáver de Jesus da cruz. Jesus está morto. É sexta-feira. Já escurece, começa o sábado. Se eu não me apressar para tirá-lo da cruz, começa o sábado daqui a pouco com o pôr do sol e eu vou ter que parar. E como que eu vou tirá-lo da cruz? A tarefa complicada. Então, continuando a leitura. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim, um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido posto. E José, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo de Jesus e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então nós estamos descobrindo que aquele sepulcro cavado em rocha era de José de Arimateia, o homem rico, porque só os ricos mandavam cavar um sepulcro na montanha. Os pobres usavam cavernas já prontas.
Somente um rico mandava cavar uma sepultura enorme numa rocha. E José de Arimateia, como era um homem rico, ele tinha preparado aquele sepulcro para ele mesmo. Mas quando ele olhou para aquele nazareno, ele sentiu compaixão. Aquele homem não tinha nenhum jazigo, não tinha nenhum sepulcro. José de Arimateia era discípulo em secreto de Jesus. Quem sabe José de Arimateia ouviu um dia Jesus falando para o moço: as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem sabe José de Arimateia olhou para aquele crucificado que nem um túmulo tinha. Quem sabe José de Arimateia lembrou das pregações de Jesus e resolveu dar o seu sepulcro para Jesus, um funeral digno para aquele homem que ele acreditava ser o Messias, o Filho de Deus. Eu quero dar para ele um funeral digno. Ele em vida foi envergonhado, humilhado, açoitado, ofendido, aviltado. Mas eu quero que ele tenha um funeral digno, mas eu tenho que correr, tenho que fazer esse funeral apressadamente. E ele comprou um pano de linho fino, tirou o corpo de Jesus da cruz. E aí aparece Nicodemos. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, João nos lembra isso, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, que também era membro do Sinédrio, que logo, quando Jesus começou a pregar há 3 anos atrás, antes da sua morte, ele foi lá de noite, disfarçado, conversar com Jesus, chamou-o de mestre. Nicodemos estava interessado em Jesus 3 anos antes. E Jesus teve uma conversa com ele, dizendo: Nicodemos, você é membro do Sinédrio. Você é um homem sábio. Você é versado nas Escrituras. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era esse homem. E ficou admirado. Ele perguntou para Jesus: mas eu já sou velho. Pode um velho voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: o que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando com Nicodemos de um nascimento carnal, mas de um novo nascimento espiritual. Não de uma reencarnação, mas de uma nova vida nesta própria vida. Nascer de novo nesta própria vida. E agora Nicodemos, ele vai lá para ajudar José de Arimateia. Ambos são membros do Sinédrio. E Nicodemos quer fazer um ritual dentro das normas religiosas de Israel, para que aquele cadáver ensanguentado da cabeça até os pés seja lavado, perfumado com mirra e aloés, e o seu corpo envolto em lençóis e colocado na sepultura. Nicodemos quer fazer isso. E Nicodemos, continue acompanhando comigo a leitura. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras. Se você ler o capítulo 12 de João, você vai ver que Maria de Betânia, uma semana antes de Jesus morrer, pegou um vaso com 1 libra de perfume e ungiu a cabeça e o corpo de Jesus. 1 libra. Aquilo já era muito valioso. A oferta de Maria de Betânia para Jesus, uma semana antes dele morrer, foi uma oferta que Jesus louvou. Onde se pregar o Evangelho, será lembrado o que ela fez por mim. Mas agora, Nicodemos vai e dá 100 libras, ou seja, 100 vezes mais o que Maria de Betânia tinha dado. Tinha um composto de mirra e aloés. Era um perfume. Os cadáveres antigamente eram preparados assim para a sepultura. Eram perfumados. E o cadáver não era colocado debaixo da terra.
Ninguém jogava terra em cima do defunto. Nessas grutas, nesses jazigos cavados em rocha, eles faziam um leito de pedra no chão e colocavam naquele leito de pedra o defunto, todo perfumado. Periodicamente a família vinha naquele sepulcro e jogava mais perfume sobre o cadáver. É assim que Jesus está sendo sepultado. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Lucas está confirmando isso. Era sexta-feira, sim. Amanhecia o sábado. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foram-se. Porque era costume colocar a pedra na entrada do sepulcro. Para que animais, principalmente cães do deserto, hienas ou cães de rua, não entrassem na sepultura para se alimentar do defunto. Animais famintos podiam fazer isso com um cadáver. Então os judeus precavidos sempre colocavam uma pedra enorme na entrada da caverna para impedir que animais de rua ou selvagens entrassem ali para comer o cadáver. Então eles colocaram o cadáver de Jesus ali naquele sepulcro e colaram essa grande pedra na entrada, na porta do sepulcro, e foram-se. E Maria Madalena, e Maria, a mãe de José, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José de Arimateia, viram o seu sepulcro novo e como o corpo foi ali depositado. As mulheres acompanharam. As mulheres viram onde o corpo de Jesus foi depositado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Você sabia que no sábado, ali no cemitério, Jesus não receberá nenhum tipo de visita? Nem da sua mãe, nem de Maria Madalena, e nem de nenhum dos seus discípulos. Como era o Shabá, Shabá quer dizer descanso, a impressão que a gente tem é que o defunto Jesus estava descansando na sepultura. Mas ele não estava descansando. O corpo dele estava ali na sepultura. Mas o seu espírito já estava no paraíso de Deus. E ali ele ficou esperando chegar aquele ladrão, para quem ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele recepcionou pessoalmente a primeira pessoa que foi salva pelo seu sacrifício na cruz, e detalhe, sem que o pecador merecesse. E Jesus deve ter dito lá no paraíso para todos os justos, não é? Davi, Samuel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, para todos os justos que estavam ali no paraíso, Jesus deve ter dito em espírito: agora eu preciso ir, porque eu tenho um trabalho para fazer. A esta hora, o cadáver de Jesus já está na sepultura. Para os judeus já é sábado, porque o sol já se pôs e já é noite. Coisas vão acontecer. Mas eu quero te explicar algumas coisas aqui que são importantíssimas. Primeiramente, por que o cadáver de Jesus foi colocado numa sepultura nova, totalmente nova, onde ninguém tinha sido posto antes? Porque Jesus, sendo nazireu de nascimento,
sendo o ungido de Deus, o Messias, sendo o sacerdote de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote. Porque Jesus, sendo santo, o seu cadáver não poderia ser colocado numa sepultura comum, onde outros defuntos já tivessem sido postos. Ele tinha que estar numa sepultura totalmente virgem, amados. Porque assim como ele veio a este mundo, através do ventre virgem de Maria, assim como ele veio para a terra dos viventes, assim como ele nasceu neste mundo e entrou neste mundo pelo ventre virgem de Maria, ele agora também vai entrar na congregação dos mortos pelo ventre virgem da sepultura. Uma sepultura virgem. E Jesus comparou o seu sepultamento com um ventre. Quando ele estava vivo, um dia ele falou assim. A multidão não entendeu nada. Mas Jesus disse, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele comparou a sepultura com um ventre. Porque naquele ventre da sepultura, ele vai trazer para a humanidade a vida que jamais pode ser destruída. Uma vida eterna, uma vida como nunca houve em todo o universo. Ali, naquele sepulcro, ele vai voltar à vida. É como se ele fosse gerado de novo. Ele vai voltar naquela mesma sepultura. É como se ele fosse nascer de novo naquela mesma sepultura. Mas não através de uma gestação da carne, não através do ventre de uma mulher, mas vai ser trazido à vida pelo Espírito Santo poderoso de Deus. Vai ser trazido à vida pelo poder do nosso Pai. Uma vida que não pode mais ser destruída. Mas sobre isto, nós vamos falar só domingo. Eu só estou te explicando por quê que aquela sepultura tinha que ser virgem. Nenhum cadáver foi colocado ali antes. Porque ele também, sendo ungido e sumo sacerdote, quando ele ressuscitasse, ele não poderia estar com o seu cadáver num lugar imundo, porque os restos de mortos contaminavam as pessoas por 7 dias, segundo a Torá, segundo a lei de Moisés. Então, quando ele voltar no domingo, quando ele ressuscitar no domingo, o seu corpo, santo, puro, glorificado, tem que ressuscitar num lugar purificado, num lugar totalmente limpo, para que ele não seja contaminado. Esta é a razão pela qual aquele sepulcro tem que ser virgem. Agora, toda essa pressa, amados, toda essa pressa, a maneira como ele foi julgado, né? Primeiramente preso, por volta da meia-noite, passou por 7 tribunais, até às 6:30 da manhã. Por último, no tribunal popular. Em todos os tribunais, a sentença foi uma só: inocente, 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 inocente. 7 vezes declarado inocente. Perfeitamente inocente. E como que alguém, sendo tão puro e inocente, foi condenado a uma morte tão cruel? Porque não foi o tribunal dos judeus que condenou Jesus à morte. Não foi Pilatos que covardemente lavou as mãos e o condenou e o entregou para ser crucificado. Não foi Herodes. Também não foi a multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. E também não foi o diabo que matou Jesus. Também não foi o inferno que matou Jesus.
Porque Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele se entregou por nós. Ele voluntariamente ofereceu a sua vida por nós. E ele disse: esse mandamento eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse é o nosso Senhor. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Ninguém matou Jesus. E se existe algum culpado, sou eu. E eu quero que você bata no peito e diga: sou eu. Se tem algum culpado da morte de Jesus, sou eu. Porque ele morreu pelos meus pecados. Era eu que tinha de estar naquela cruz. Era eu que tinha que ser açoitado, escarrado, esbofeteado, humilhado, xingado. Era eu que tinha que passar por aquela tortura. Eu sou o culpado. Os meus pecados mataram Jesus. Mas mesmo assim, ele provou que não tem nenhum ressentimento. Porque bem antes da cruz, ele já abraçava pecadores como eu e pecadores como você. E chamava de irmãos. Todos rejeitavam, os ladrões, as prostitutas, os pecadores, os roubadores, os mentirosos, todos desprezavam. Mas Jesus abraçava um por um. E ele dizia: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os que têm saúde não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu era um doente, eu já estava morto, mas ele com seu sangue me salvou e me purificou. Eu que já estava apodrecendo em vida, fui santificado, purificado, transformado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Ele não tem nenhum ressentimento com os pecadores. Pelo contrário, ele quer levar os pecadores para o céu. Ele quer te levar para a glória. Assim como ele abriu a porta do paraíso para aquele ladrão, para aquele malfeitor, hoje ele quer abrir a porta do paraíso para você. Jesus Cristo sofreu um processo tão veloz. Por quê? Porque em tão poucas horas alguém passa por vários tribunais. E por que apressa em executá-lo às 9 horas da manhã? Ninguém imaginava isso. Mas João Batista, aquele que era primo de Jesus e o maior profeta já nascido de mulher, ele teve a revelação de Deus. Ele olhou para Jesus e não viu o primo dele. Ele olhou para Jesus e não viu um homem. Ele olhou para Jesus e viu um cordeiro, puro, santo, limpo, imaculado. E ele apontou para Jesus 3 anos antes e ele disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele é o cordeiro da Páscoa, preste atenção. Então nós temos que ver como que Deus tinha mandado se celebrar a Páscoa. Se Jesus é o cordeiro da Páscoa, como que os judeus anualmente comemoravam a Páscoa por orientação de Deus? Vamos comigo aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Versículo 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Versículo 3. Nela, na Páscoa, não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos.
Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Ó, a carne que matares à tarde. Que hora que Jesus morreu? À tarde. No primeiro dia, nada ficará até amanhã. O cadáver dele não pode continuar na cruz. Esse texto que nós estamos lendo no Antigo Testamento é uma alegoria, uma mensagem cifrada em código que agora está revelada. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito, antes que o sol se ponha. Então, portanto, entenda isso, antes que o sol se ponha, tudo tinha que acontecer. Naquele dia, naquele primeiro dia, antes que o sol se pusesse, tudo tinha que acontecer. Tinha que acontecer antes que escurecesse. Sua prisão, seu julgamento, sua condenação, sua crucificação, sua morte e seu funeral, tudo isso ao pôr do sol, antes do pôr do sol. Tudo, apressadamente. Jesus disse: eu vim cumprir as Escrituras. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Examine as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Antigo Testamento inteiro, qualquer lugar que eu leio no Antigo Testamento, eu só vejo Jesus. Só vejo Jesus. Os discípulos começaram a ver isso também. Tudo se cumpriu fielmente. A essa hora, ele já foi sepultado. A essa hora, o seu cadáver está numa sepultura úmida. A essa hora, a obra foi consumada. Por isso eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. O que Jesus veio fazer neste mundo? O que ele veio fazer nesse planeta? Gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nascido sem a semente do homem, o único homem com aparência de homem que não tinha a semente do homem. Geneticamente e cientificamente isso é impossível. É impossível. Porque o cromossomos do homem é XY, da mulher é XX. Se Maria emprestou o ventre virgem para ele ser gerado, e não foi com a semente do homem, como que o cromossomos XX, que é exclusivo da mulher, e só gera mulher, só gera ser humano do sexo feminino, como que XX poderia gerar XY, um homem? Cientificamente é impossível. E ele nasce assim, de maneira impossível. A própria Virgem falou para o anjo: mas como seria isso possível se eu não conheço o varão? E o anjo disse: para Deus nada é impossível. E ele nasceu dessa maneira impossível. Impossível para nós, mas possível para o nosso Deus. Totalmente possível para o nosso Deus. E aí ele vive uma vida impossível, amados. Me diga, quem consegue viver até os 33 anos e meio sem um pensamento mau, pelo menos? Sem um olhar malicioso, pelo menos? Porque Jesus disse que até um olhar malicioso já era adultério no coração. Como que ele conseguiu viver 33 anos e meio sem nenhum tipo de pecado, nem pensamento? Uma vida impossível. Impossível para mim e para você, que somos seres humanos, somos pó.
mas não para Deus. E Jesus é o próprio Deus, santo, puro, imaculado. E ele não pecou por quê? Por ele mesmo? Não. Por que ele se guardou? Por quê? Por que ele não aproveitou a vida? Por que ele não casou com uma mulher e teve filhos? Por que não se relacionou com ninguém? Por que não cometeu nenhum pecado? Nem o menorzinho? Por que ele viveu de maneira tão santa, impossível a nós? Porque ele se guardou dessa maneira para ele mesmo? Não! Ele se guardou dessa maneira para mim e para você. Porque ele tinha um objetivo que já estava realizado antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele tinha aqui na terra uma missão, ser o Cordeiro da Páscoa, puro, sem defeito, sem mancha, totalmente santo. Mas um Cordeiro humano, um Cordeiro que conhece as contradições humanas, um Cordeiro humano que conhece os conflitos humanos, um Cordeiro humano que conviveu com os piores pecadores e mesmo assim nunca pecou. Porque ele vai cumprir o objetivo da sua vinda. Dar o seu sangue puro, perfeito, em favor de toda a humanidade. Por isso que mesmo com todas as provocações que ele sofreu durante o interrogatório, as torturas, os espancamentos, as humilhações, e até enquanto estava pendurado no madeiro, foi muita gente ali debaixo da cruz afrontá-lo, e até aquele ladrão ruim do lado esquerdo ficou desafiando: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Por que ele não respondeu a nenhuma provocação? Por que ele se manteve íntegro, puro, sereno? Porque ele tinha que derramar até a última gota do sangue, totalmente pura. O meu sangue não é um sangue puro porque eu sou um pecador. O teu sangue não é um sangue puro porque você é um pecador. O teu sangue não é um sangue puro porque você é uma pecadora. Se eu tentar lavar esse meu sangue pecador, usando o sangue de outro pecador, o meu sangue vai continuar sujo. Mas se eu lavar esse meu sangue sujo com o sangue puro de Jesus, então eu me torno puro como Ele, e o meu sangue e as minhas vestes ficam mais alvas do que a neve. Aí eu me torno puro também, porque só um sangue limpo pode limpar um sangue sujo. Então ele se guardou por mim, ele se guardou por você. E agora, deixe-me dizer isso, porque eu quero que você registre isso. O cadáver dele, que José de Arimateia e Nicodemos colocaram naquela sepultura, aquele cadáver também é único. Aquele cadáver não tem uma gota de sangue. Aquele cadáver não tem sangue nenhum. Você já viu um cadáver totalmente drenado? Um cadáver sem sangue nenhum? Jesus, ele deu todo o seu sangue por nós. Quando aquele soldado romano enfiou a lança no seu lado e tirou, saiu um resto de sangue, mas depois muita água. Muita água. Porque não tinha mais sangue no seu corpo. Agora, como que alguém sem uma gota de sangue no corpo pode viver? Hein? Se ele não tem nenhuma gota de sangue no seu corpo, como que ele pode estar vivo? É por isso que todo o inferno estremece. Porque o sangue de Jesus não está no corpo dele,
Mas o sangue de Jesus está na vida do homem, da mulher, que o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, e com esse sangue puro eu desafio todo o inferno. Com esse sangue eu posso vencer até a morte. O sangue não está com ele. O sangue está comigo, está com você, está com os salvos. Mas é um sangue tão abundante, é um sangue tão transbordante, que até hoje está jorrando. Ele morreu por toda a humanidade passada, todos que viveram antes da cruz. Ele morreu por aquela geração que o crucificou. Ele morreu por aquela geração que o crucificou. E ele morreu pela nossa geração. E o seu sangue é tão abundante e tão poderoso, que ele também morreu pelos pecadores que ainda não nasceram, pelos pecadores que ainda não pecaram, pelo meu netinho que tem 2 anos e não tem pecado. E se Jesus demorar para voltar, o meu netinho vai crescer e vai pecar, vai virar adolescente. Se Jesus demorar para voltar, ele vai se tornar um homem e ele vai ter pecados. Mas o dia que o meu netinho falar, eu quero receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Isso pode acontecer daqui 10, 15, 20, 30, 40, 50 ou daqui a 1000 anos, não importa. O sangue de Jesus tem poder, porque não existe sangue mais poderoso do que o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus é eterno, por toda a eternidade. O sangue de Jesus salva e garante a salvação. Por isso que não tem outro Salvador. Não tem outro e nem vai surgir. E não tem outro meio. Quer entrar no reino? Quer entrar no paraíso? Quer entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém? Tem que ser pela porta. E a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. E naquele portal do paraíso, aquele portal glorioso, que tem um querubim com uma espada inflamada. Pedro não está lá com chaves não, viu? Quem te falou isso? O portal do paraíso não tem São Pedro de porteiro, para deixar os amigos entrarem, os protegidos entrarem. Quem está no portal do paraíso é aquele querubim que Deus colocou lá na antiguidade, com uma espada de fogo na mão. Você pode até ser amigo do querubim, ou pode até ser fã do querubim, ou pode até dizer: aquele querubim do jardim do Éden é o meu protetor, é o meu padroeiro, é o meu santo forte. Mas se você chegar lá na porta do paraíso e falar com o teu querubim, dizendo: querubim, lá na terra, eu sempre te honrei, acende velas para você, eu sou teu fã, você é o meu padroeiro, você é o meu santo protetor, querubim, deixa eu entrar. O querubim vai dizer para você: sinto muito, eu não posso fazer nada. Aqui só entra quem lavou as suas vestiduras no sangue de Jesus. Aqui só entra quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui só entra pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não adianta chegar lá na porta do paraíso. Ô querubim, faz um favor, chama São Pedro aqui, eu queria falar com ele. São Pedro chega lá no portão: o que é, meu filho? São Pedro: eu era teu devoto lá na terra. Quebra o meu galho, vai. Deixa eu entrar. Pedro vai dizer: não dá. Você conhece a palavra? Quer entrar? O mistério que abre esse portal é o sangue puro de Jesus Cristo. Aqui só entra quem o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso agora eu vou fazer o convite, porque hoje nós estamos lembrando que há quase 2000 anos atrás a obra foi consumada. O sacrifício perfeito e definitivo foi feito. O sacrifício eterno foi completado. Jesus, com a sua morte, veio ser a causa de eterna redenção para os que lhe obedecem.
Você só precisa falar assim: eu quero a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero Jesus. Se você levantar a tua mão e falar: eu quero entregar minha vida para Jesus. Sou um pecador, sou uma pecadora, mas eu quero lavar as minhas vestes no sangue de Jesus. Então Ele vai te purificar de todo o pecado. E hoje, se você entregar tua vida para Jesus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, com a letra de Jesus Cristo, com a tinta vermelha do seu sangue, e você vai voltar para sua casa sem nenhum pecado. Purificado, purificada. Você só precisa falar: eu quero. Quantos aqui, sabendo que o sacrifício de Jesus foi consumado, que o seu sacrifício é perfeito, que não haverá outro sacrifício, que não haverá outro Salvador, nem outro Redentor, e que ninguém entra lá se não for pelo sangue de Jesus. Eu pergunto: quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem: eu quero. Acena para o céu e diga: eu quero. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, peçam licença para a multidão e venham aqui para frente. E por cada vida que está chegando, vamos glorificar aquele que foi morto, aquele que morreu na cruz, aquele que verteu seu sangue para salvar os piores pecadores, entre os quais nós somos alguns deles. Venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, meu querido, venha, minha querida. Venha, não se envergonha não. Jesus não se envergonhou de te chamar de irmão. Venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quanta gente que está chegando. Olha o resultado do sacrifício de Jesus. Olha como valeu a pena a morte do Cordeiro de Deus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão afastadas. Meu amado, minha amada, você já conhece a palavra tanto quanto eu, ou quem sabe até melhor que eu. E se você conhece a palavra, você se lembra que Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Agora, quer uma boa notícia, uma excelente notícia? Eu acho que é uma excelente notícia. Para o salvo, para quem é salvo, é uma excelente notícia. O fim está próximo. Isso só assusta o pecador. O pecador tem pavor do fim. Mas o justo, ele se alegra. Jesus disse assim: quando vocês verem todas essas coisas que eu profetizei acontecendo, levantai os vossos olhos, olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. O grande dia está chegando. Justo agora no finzinho, você vai se desviar? Veja, Judas Iscariotes seguiu Jesus durante 3 anos, dia e noite. Foi um dos discípulos mais chegados. Você sabia que na última refeição de Jesus, onde ele instituiu a Santa Ceia, você sabia que ao lado de Jesus, sentado naquele lugar de honra, porque estar ao lado da pessoa mais importante da mesa era uma grande honra, você sabia que ao lado de Jesus estava Judas Iscariotes? Tão perto, tão junto. E na mesa, apesar de ter seguido Jesus 3 anos e de ser tão próximo, justo no fim ele não perseverou. Justo no final, ele perdeu tudo. Agora no finalzinho você quer se afastar? Agora no finalzinho você não frequenta igreja nenhuma, já faz um tempão que não toma Santa Ceia. Agora no finalzinho você resolve se afastar?
Veja como Deus não quer a tua morte. Veja como Ele quer a tua salvação. Que hoje Ele está mandando essa palavra para você, filho pródigo. Hoje Ele está mandando essa palavra para você, filha pródiga. Eu estou de braços abertos, continuo de braços abertos. Filho pródigo, filha pródiga, volte para a casa do Pai. Vem, meu querido, vem, minha querida, do jeito que você está, venha para cá, venha, o Pai vai te receber com alegria, Ele vai dar uma festa por tua causa. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente, vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu, essa filha estava morta e reviveu, vamos nos alegrar. Glória a Deus, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, venha, venha. Pastor João Ribeiro, eu estou querendo ir aí na frente. Então venha. Venha. Oh, glória. Olha quantos filhos pródigos voltando pelo caminho. Oh, glória, hoje tem festa no céu. Vamos nos juntar aos anjos que estão cantando e dançando agora. E eu quero chamar aquelas pessoas que estão cambaleando agora no final. Estão cambaleando agora no finzinho. Estão costeando entre dois caminhos. Você continua na igreja. Mas quando Jesus contou a parábola da dracma perdida, Ele disse que a dona da casa varreu a casa inteira até achar a dracma perdida. E quando ela achou a dracma perdida, ela chamou as vizinhas para se alegrarem com ela. A dracma perdida, ela estava perdida dentro da casa. Não se perdeu na rua, nem na calçada, nem na sarjeta. A dracma perdida estava perdida dentro de casa. Mas a dona da casa, ela varreu a casa inteira, varreu até achar a dracma perdida. E agora nós estamos varrendo aqui, ó. Essa é a casa. Nós estamos varrendo e procurando a dracma perdida. Onde está você, dracma perdida? O mundo não te dá valor. Uma dracma não valia muita coisa. O mundo não dá nada por você. Mas não apenas a dona da casa, a igreja, mas principalmente o Espírito Santo não vai descansar enquanto não te achar. Ele está agora varrendo os corações, está procurando a dracma perdida. Você que se sente perdido dentro da casa do Pai, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha, venha, porque você é uma dracma preciosa. Você vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Venha, 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 venha. Você que está fraco também. Você que está fraca também. Pastor, ainda não me desviei, mas eu estou muito fraco, eu estou muito fraca. Eu não quero me desviar. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque nós vamos orar também. Olha quanta gente vindo, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Achamos a dracma perdida. Estou chamando os vizinhos para se alegrarem. Alegrem-se comigo, achei a dracma perdida. Enquanto mais pessoas estão vindo, eu quero chamar as pessoas que estão longe. Você que está ouvindo essa mensagem através do rádio, em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia. Você ouviu a mensagem, quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo essa mensagem no teu computador, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Você que está assistindo essa mensagem na TV, ou então alguém chegou para você e falou assim, assiste esse DVD, e você está assistindo esse DVD. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado aí do teu televisor. Você que está me ouvindo enquanto dirige o seu veículo, talvez você esteja num engarrafamento agora. Talvez você esteja numa estrada, numa rua. Mas você está ouvindo essa mensagem. Deus falou com você.
quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar as pessoas que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, na sede nacional, vocês que querem entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, vamos nos ajoelhar diante do altar. E toda a igreja de pé, por favor, estende a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas e comece a interceder por elas, comece a orar por elas. E você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está de joelhos em casa ou em qualquer lugar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E a obra que o Senhor Jesus fez para me salvar é poderosa e é eterna. Nunca houve e jamais haverá sacrifício como este para salvar uma pessoa como aquele ladrão que morreu ao seu lado no Monte Calvário e um pecador como eu que neste momento pede perdão. Meu Pai querido, apague agora as minhas iniquidades, me purifique de todas as transgressões, me lave agora com sangue puro que foi vertido na cruz e me dê a certeza da minha salvação, porque eu creio no poder e na eficácia deste sacrifício. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora a alegria da minha salvação. Não me deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se eu cair, eu quero cair no caminho, porque eu sei que o Senhor me levanta. 7 vezes cairá o justo e 8 vezes o Senhor o levantará. Eu quero ficar aos teus pés. Se eu cair, eu quero cair aos teus pés, porque eu creio que no Senhor eu tenho o meu perdão e a minha salvação. Meu Pai querido, não permita que o meu nome seja riscado do teu santo livro e me guarde até o dia da minha partida, ou até o dia da tua volta gloriosa, quando eu quero subir no arrebatamento. Meu Pai querido e meu Deus amado, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu te agradeço agora pela minha salvação e pelo seu sacrifício. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para Bless Press 0 operadora 11 2842 1342. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.